E aí, Claudinei? Tá me vendo bem aí? Eu tô, só preciso achar um local aí mais adequado aí da. O senhor tá meio escuro. Deixa eu ligar a luz aqui. Melhorou? Melhorou. E aí, Selminha? Melhorou? Vamos ver aqui, ó, Claudinei. Tomou um banho? Tomou um banho, penteou o cabelo. Eu tomei, depilei as pernas, né? Fiz fiz todo o trabalho de casa lá, né? Estou no trabalho de casa. Tudo bem, Selma? Graças a E Deus, aí, e tudo bem ou não? vocês? A galera tá Tudo entrando jóia. aí, mestre. O senhor consegue ver Hã? também quem tá entrando? O senhor consegue ver quem tá entrando também? Sim, Cara, né? consigo. Consegue, né? Como é que tá a minha voz aí? Tá tranquilo. Tá todo mundo ouvindo o mestre, eu. Então, um ok aí pra nós. E aí, Rick? Beleza? Ricardinho, quanto tempo? E aí, Tchapan? Vamos esperar uns minutinhos que já já começa. Ó, melhora agora a luz na minha cara ou não? Mestre, você tá aí, para mim ainda você está um pouco escuro. É, o meu celular não é iPhone, né? Você vai até pentear aqui, dar um tapa. Eu também, deixa eu dar uma penteada aqui. Tô esperando a galera entrar aí. A gente marcou às Deixa eu 8. ver agora. Raquel. Quanto tempo, Raquel? É. A Selma tá rindo de você pentear o cabelo aí, mestre. É, dá um tapa, né? O meu também, cara. O meu cabelo fica no olho, a franja fica no olho, fica bem complicado. A franja ficar no olho. É, fica complicado, cara, para enxergar. É. Ah, eu abri aqui no outro computador, tá bem clara a imagem aqui. É, deixa eu ver se eu... Mais uns 2 minutinhos Ah, aí. quem me alugar sem instalar a coluna? Eu não entendi Ah, nada. quando eu conseguir me alongar sem instalar a coluna. É a idade, cara. Sei lá. É a franja que fica complicada, cara, no olho, a barba branca. O que o cabelo não cresce, a barba desenvolve, né? Ó, olha isso. O Capozzi tem branco aqui, eu tenho branco aqui. Boa noite, Alexandre. Tem o quê? O mestre tem cabelo branco aqui e eu tenho aqui, na barba. É, vamos lá, cadê a galera? Aí, Pamela, agita essa galera aí no grupo aí. Anderson, e aí, Anderson? Tudo bem, cara? Obrigado aí, pessoal. Tá vindo aí. Cadê a nossa equipe? Cadê o Billy? Billy não achou. O que que o Billy não achou, gente? Tem que avisar o povo que a gente tá no Instagram, lembra? No Instagram da equipe.
mais 5 minutinhos a gente começa aí, mestre. Já tá ponto de bala. Ah, o que você quiser. A gente falar sobre hierarquia e graduação, para ver se o pessoal consegue entender um pouquinho mais, tirar algumas dúvidas, né? Vamos lá, galera. Eu adotei a ideia do mestre aqui, eu abri o WhatsApp no computador e o Instagram no... Mais 2 minutos. Cadê o povo? Ah, depois o povo vai entrando, vai... E aí, Sandrinha? Du? Obrigado pela... Fala, irmão Du. Obrigado pela presença aí, pela força. Olha, mestre, grande orelha. Quem é? O Alexandre, Ô, gordo! o Alexandre aí fala que você tem com a grande orelha. É o gordo, grande gordo. Como é que você tá, cara? Beleza? Apareceu aqui, né? Obrigado a todos que estão entrando aí, participando. Gabi, irmãozinho Du, obrigado mais uma vez aí, irmão. Tá junto. Billy, Maninha, Gorducha, o Léo, cara, obrigado, Léo. O Léo é o professor mestre que deu a palestra de fisiologia do exercício lá, aquela mega palestra lá, muito boa também. Precisamos repetir a dose. Ah, o cara é bom, muito bom. Muito bom, né? Muito interessante, muito aplicado, né? O cara é muito bom mesmo. Conhece e manja bem. O Alexandre estudou comigo no primário. Boa noite, Léo. É sobre graduação e hierarquia, pá. Mestre, na hora que quiser, pode começar. Vamos começar, né? Na verdade, a live é isso, é uma reunião virtual, Sim, sim. né? E, e é uma reunião, na verdade é um bate-papo em que a gente extrapola alguns conhecimentos e troca uma ideia, né? O que acaba acontecendo? Geralmente, quando a gente tem algumas dúvidas, quando falamos de arte marcial, é sobre a questão da hierarquia em si. Uma hierarquia no contexto estritamente marcial, falando, né? Vamos fazer uma pequena digressão aqui, lembrando que a arte marcial, como o próprio nome indica, Marte, né, Deus da guerra, ela tem um conceito de alguém que manda e alguém que obedece, né? Já falamos porque da arte marcial, as questões dos princípios, ou pelo menos dos registros dos princípios, defender o patrimônio, né, etc. Bom, quando eu faço uma observação do militar, o militar tem uma hierarquia. Tem lá soldado, cabo, sargento, tenente, né? Major, capitão, major, coronel, se for militar do exército, aí tem general, almirante para a marinha, né? Brigadeiro para aeronáutica e por aí vai. Bom, por que existe uma hierarquia? Por que você já não começa como, né, capitão? Né? Porque eu já não entro no exército como entrei, me alistei hoje, amanhã eu já sou coronel. Tudo na vida, gente, tudo, absolutamente tudo, né? Nós não nascemos prontos, né? Um filósofo muito que eu adoro, Mário Sérgio Cortella, fala assim, né, quem nasce pronto é sapato, geladeira, fogão. A gente não, a gente nasce e vai se moldando, vai se criando, e em determinado momento da nossa vida a gente faz algumas escolhas. Quem escolheu treinar, quem escolheu ir para uma arte marcial, né, não é um treino, não estou falando de correr na rua ou de nadar numa piscina.
mas quem resolve treinar está sujeito a algumas regras. Nós chamamos isso regras de conduta, regras de dojo, ou dojan, depende do nome que você quiser dar. Ou regras do local, da casa em que você vai frequentar. Por que tem que ter regra? Porque senão vira anarquia. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, da forma que quer, ninguém vai se entender, né? Você imagina se eu quisesse entrar na aula de qualquer arte marcial. Lógico, aqui eu vou trazer um viés pro Hapkido, tá? Mas o que eu vou falar com certeza vai servir para qualquer arte marcial ou qualquer esporte coletivo. É que você não vai ter hierarquia no vôlei, né? No futebol, né? Você tem posição, você tem o zagueiro, sei lá, o atacante, mas você não tem hierarquia, dizendo, ó, o atacante manda no zagueiro, o goleiro manda... Não, né? Agora, na arte marcial, sim, nós temos que preservar isso por duas questões principais, mestre. Sim. Primeiro, como eu já disse, é a questão da ordem. Você manter uma ordem, a disciplina. A arte marcial, ela é casada com disciplina. Quando alguém me pergunta assim, Capozzi, eu quero fazer uma coisa porque eu quero emagrecer, não sei o que lá, que arte eu faço? Eu falo, você gosta de ser comandado? Você gosta de disciplina? Você aceita regras? Você aceita ser guiado, instruído? Você aceita que tem horário para entrar, horário para sair, que você não pode parar para beber água a qualquer hora, etc. Não, então não faça arte marcial. Arte marcial não é para você. Arte marcial, mestre, é para qualquer um, mas nem qualquer um é para arte marcial. Concordo. Essa é uma regra que todo mundo tem que ter. Se o cara quer ter uma situação de escolha em que ele não quer ser regido, certo? Então vá fazer uma atividade sozinha, vai correr na esteira, vai correr no parque, vai fazer musculação, porque aí é você com você mesmo, se você não depende de ninguém e ninguém vai depender de você. A gente não pode esquecer, mestre, que a arte marcial em si, né, eu estou emprestando o meu corpo para alguém treinar e estou pedindo emprestado o corpo desse alguém para treinar, né? Como é que eu treinaria sozinho rápido? Vou ficar me torcendo? Vou ficar me apertando? Não faz muito sentido. Judô, como é que eu vou projetar alguém se eu não tenho alguém? Então, a questão da marcialidade, ela começa por esse preceito de você ter uma regra a ser seguida. Disciplina e respeito é igual à arte marcial, seja ela qual for. Lógico, você pode levar esse preceito para qualquer área da sua vida, né? Mas pensando dentro de um tatame, que nós falamos tatame, né? Você tem essa visão. Disciplina e arte marcial andam de mãos dadas. Bom, se alguém depois quiser fazer alguma pergunta, mestre, você vai escalonando aí, a gente vai trocando ideia. Quem quiser ficar perguntando, vai mandando as perguntas aí que a gente vai aos poucos respondendo, beleza? Beleza? Bom, por que eu digo isso? Imagina o seguinte, quando a gente fala, então, de arte marcial, né, nós sabemos que existe uma relação mestre-discípulo, tá? Vamos pegar um pouco desse conceito da história. Isso sempre existiu, né? A gente estuda isso, lê o contexto histórico da marcialidade. Eu sempre tenho uma figura de alguém que está disposto a ensinar e alguém que está disposto a aprender, né? Isso traz para o mundo de hoje exatamente quando você recebe um aluno que se matricula e fala, eu quero treinar isso aqui. Vi, gostei, meu amigo faz, me indicou, etc., e eu quero treinar. Então começa aqui uma relação. E partindo do pressuposto, mestre, que a primeira coisa que nós teríamos que falar, talvez para os alunos, não é explicar a história da arte, o que é a arte, o que é o Hapkido, o que é o Taekwondo, o que é isso, o que é aquilo. Você vai aprender isso ao longo dos anos. Você pode fazer um resumo. Mas você contextualizar que realmente existe a questão da disciplina e da hierarquia, aí sim a gente está falando exatamente da própria arte marcial. Para quem está esperando aí a questão das faixas, de graduação, eu já vou chegar lá. Vamos, só um minutinho, né? Na verdade, mestre, quando a gente estuda ou consegue ter um conceito da história da arte marcial, das artes marciais,
O que existia, então, era a figura de alguém que queria ser um discípulo e ele precisava provar para o mestre dele que ele teria a honra de ser treinado. É diferente, hoje o cara vai, ele paga o boleto e ele entra. Né? Não existe preleção nenhuma em nenhuma arte marcial hoje. Né? Então, se eu tenho a roupa, faço a matrícula, estou bem de saúde, sei lá, talvez a saúde seja o ponto principal, eu me matriculo em qualquer academia. Né, em qualquer academia. Então não existe mais isso. Mas antigamente não era assim. Antigamente nós sabemos que era uma honra o mestre me aceitar. Né? Então eu tinha uma situação de subserviência total. Eu morava na casa do mestre. Né? Eu era um discípulo, um lacaio, eu era vou dizer escravo, não é bem essa palavra, mas eu era o cara que fazia tudo. Se você pegar... no banheiro... Exato, porque você ficava como discípulo 24 horas por dia. Você não ia lá das 8 às 9h30, botava a tua roupinha, treinava, ia embora e tchau. Não, o conceito ele é diferente dos dias de hoje. Né? Bom, esse modelo, ele não existe mais, pelo menos não no Oriente, perdão, não no Ocidente, né? Eu não conheço, vou dizer que não existe, né? Mas se existe, é um modelo que não é comercial, né? A gente tem que ser sincero, não é comercialmente falando, não dá certo, né? Quem hoje dá aula de arte marcial, ele dá aula, como você, como eu, como tantos outros, porque gosta, mas também tem que ter um lado de retorno financeiro, é uma profissão, né? Como qualquer outra, é uma profissão e não é nada errado você cobrar por isso. Ponto. Assim como eu sou professor de computação e eu recebo por isso, você é professor de yoga, recebe por isso, e professor de arte marcial tem que receber por isso. O ponto em questão, mestre, é assim, é que hoje existe um pouco de situação em que a gente tem que ter uma relação, em vez de mestre-discípulo, né, de cliente para prestador de serviço. E a marcialidade ela teve que se desenvolver em relação a isso. Por quê? Quando eu comecei a treinar, lógico que isso não se aplicaria mais hoje, você também provavelmente é desse tempo, até nós já falamos, né? Os treinos eram extremamente exaustivos. Totalmente. Extremamente exaustivos. Totalmente. Né? Então, o foco era exaustão. E hoje, você já sabe, a biomecânica vem aqui explicar que você tem que ter a recuperação, o descanso. Mas, veja bem, os mestres antigos, vou chamar antigos, aqueles que não se adaptaram, não estudaram, aprenderam dessa forma. E para eles era aquela verdade. Você fala hoje para uma pessoa que determinado tipo de agachamento vai estourar a articulação do joelho dele, é uma ofensa, porque ele vai dizer, eu já sabia, eu fazia assim, e quem quer treinar comigo tem que ser assim. Né? Quem quer ficar chutando coluna para calejar a canela, porque ele diz que na época ele fazia assim e tal. Então, quer dizer, o mundo evolui, a marcialidade evolui, e a relação... os tempos mudam, e a relação professor-aluno muda. Né? O conhecimento muda. Né? Por que a arte marcial tem que ser aquela arte marcial raiz, aquela arte marcial porrada, aquela arte marcial que eu fiz porque eu... Não, pô, evolui. Né? Se você vê uma... Oi. É que hoje, em questão da arte marcial, algumas pessoas elas veem a arte marcial, por exemplo, se o cara não for bombado, uma cicatriz na cara e não sei o que, tatuado, pá, ele não é um bom professor, ele não é um bom... Porque a pessoa se baseia naquilo que ele está apresentando de físico. E não uma parte técnica, conhecimento, um respeito, uma disciplina que ele possa passar para o aluno dele, para poder mostrar essa evolução, né? Sim, mas isso é uma visão distorcida. Esse cara, ele vai ter uma vida como atleta muito curta. Ou ele vai se machucar, ou ele vai machucar alguém, ou ele vai se frustrar, ou ele vai se decepcionar, porque a hora que cair a ficha dele, que a arte marcial é muito mais do que isso, olha, eu acho que a força é fundamental, né? Mas não, que a força é necessária, mas não é fundamental. Não adianta só ter força, né?
Não adianta só ter um determinado atributo, não adianta só ter alongamento, não adianta só ser rápido, não adianta só ser uma coisa, né? A arte marcial, mestre, ela é mais do que isso, ela é um passo à frente. Quem está nessa questão da arte marcial pura e estritamente física, assim, eu peço desculpa, mas está anacrônico, está fora da... É que nem a Kyosani Pamela escreveu aqui que tanto as professoras hoje, as faixas pretas, elas também sofrem um certo tipo de preconceito, preconceito, porque quando chega na academia uma mulher dando aula, tem algumas pessoas que não aceitam essa... é a mulher que está dando aula, será que, né? E ela é tão capacitada quanto, ou até mais que o cara, né? É porque eu, quando olho para isso, eu estou querendo disputar força com ela. Anatomicamente, fisiologicamente, né, a nossa estrutura de fibra muscular, os nossos hormônios são diferentes das mulheres. É injusto eu querer competir em força se eu treino com alguém que também treina. Eu estou dizendo eu, Ricardo, mas um homem com uma mulher. Por que não tem campeonato de homem contra mulher? Por que não tem boxe de homem contra mulher? Né? Eu não estou menosprezando, dizendo que a mulher não tem, porque vai ser desleal, né? Vai ser um pouco desproporcional. Não é isso que a gente tem que discutir. Cada um no seu padrão, cada um com as suas características. O cara que tem essa distorção, Pamela, ele está enxergando ainda atributos pequenos, atributos físicos. Simplesmente. Está errado. Né? É o que eu falei, esse cara ele não tem uma vida longa na arte marcial, porque nenhuma arte marcial vai agradá-lo. Né? Ele sempre vai se frustrar, ele vai sempre num lugar que vai ter uma mulher, ele vai achar sempre a mesma coisa, independente da arte. Independente da arte. Né? Ele sempre vai se sentir superior em qualquer lugar que ele for. Então, a arte marcial não é para esse cara, não é para essa pessoa. É porque entra dentro daquilo que a gente falou, a disciplina e hierarquia, né? Porque algumas pessoas, os caras então, não vai aceitar ou não vai entender que quem está ali na frente é o que manda e acabou. Não importa se é homem, mulher, menino, né? A gente tem, por exemplo, o Pedro, com 13 anos, é faixa preta e excelente faixa preta, por méritos. Mas tem gente que vai falar, peraí, uma criança, lógico, você não vai colocar ele no covil, né, dos lobos, para dar aula só para 30 homens adultos. Mas ele é capacitado da mesma forma que um agente que se formou. Mas veja bem, o Pedrinho, nosso pequeno grande homem de meias palavras, né? O que acaba... Não é homem de meias palavras, né? De poucas palavras, né? É verdade. O que eu quero dizer? De novo, eu olho para uma criança, eu não posso mais olhar... Veja bem, mestre, toda vez eu tenho 47 anos, né? Eu treino há longos anos. Mas todas as vezes que eu fui lutar com ar de superioridade, eu me dei mal e machuquei. Eu machuquei meu joelho porque eu achei que eu era invencível. Fui fazer 8 lutas, estava morrendo, você sabe essa história. Estava morrendo de cansaço, o cara caiu na minha... Então, só o tempo para amadurecer. Só o tempo para amadurecer. É por isso, mestre, que eu já vou trazendo uma questão da graduação. É por isso que você não deve dar uma graduação, você, não digo você, arte marcial, não deve privilegiar uma graduação para uma criança. No sentido, criança no sentido, não criança de pouca idade, mas de pouco tempo de treino. Um cara que começa a treinar hoje com 40 anos e treina um ano, ele é infantil na arte, entendeu? Não é de idade, tá? Não é a idade do Pedrinho, das crianças, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas uma pessoa que recebe, como eu disse, é a mesma coisa que eu querer entrar no exército hoje e amanhã ter a patente de coronel. Não condiz, eu não tenho experiência, não tenho maturidade. Né? Por isso que a gente fala que essa hierarquia é importante. Quando você olha esse contexto histórico, eu não posso deixar de falar de uma figura muito importante que deu essa primeira estruturada, que foi o Jigoro Kano no judô. Né? Antes disso, eu queria contar uma curiosidade. Quando eu fui
em 2004, eu fui num seminário, eu fui num evento grande, foi um evento de uma semana, da New York Aikikai, lá em Nova York, obviamente, e foi uma semana de seminários e treinos de Aikido, né? Do Yamada Sensei. E eu cheguei na academia dele e eu vi uma coisa interessante, que eles usavam só a faixa branca e a faixa preta. Só isso. Eu não sabia que graduação, lá eles chamam de Kyu, né? A gente chama de Gubi, no coreano. Eles falam assim. E o que eu achei interessante? Eu olhava para o cara e eu chamava para treinar, ele me chamava para treinar, eu estava de dobu e faixa branca, né? E você não sabe a graduação daquela pessoa, né? O grau que ela, o quanto tempo ela está lá. A única coisa que eles faziam, eles tinham na parede umas plaquinhas com o nome da pessoa, só o nome. E à medida que ele ia subindo de posição, a plaquinha ia subindo de preguinho. Né? Então, embaixo tinha um monte de gente que era sétimo Kyu, sétimo, sexto, que é o que a gente chama de faixa branca. E à medida que ele ia pontuando, eles chamam de score, aumentando essa pontuação, eles iam subindo até chegar no primeiro dan, degrau, né? Primeiro grau, né? Então imagina que é uma escada e você vai subindo nessa hierarquia. Então, o que acaba acontecendo? Para nós, essa é uma questão muito mais de vaidade, de como estimular uma criança a treinar. O Jigoro Kano, ele começa a entrar basicamente nessa situação, né? Então, ele pensa o seguinte, bom, qual é o estímulo que eu vou dar para uma pessoa? Né? Com algumas raridades, você não fica a menos de 4, 5, muita dedicação, 3 anos e meio, para chegar a uma faixa preta numa arte marcial do zero. Você treina 3 vezes por semana. Né? O Jigoro Kano foi inteligente nesse ponto, né? E quis, né? Ele era administrador, ele queria, tinha muita influência na pedagogia, ele queria colocar os estímulos. Então, como que você acaba estimulando alguém? Criando hierarquia, criando graduações. Né? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a graduação a minha graduação ou graduar alguém em detrimento de humilhar alguém. Não posso fazer isso. Ela não serve para isso. A graduação, gente, na arte marcial, ela é uma conquista pessoal. Eu não posso conquistar por ninguém. Tá, mestre? Então, acaba tendo uma percepção, né, fechando esse contexto, de que é o seguinte, quando eu falo agora de graduação, eu falo mais de uma questão de premiação por dedicação do que por qualidade técnica. Tá? Então, veja, a pessoa está vindo, está se dedicando, está isso, está... Beleza, gradua, eleva um grau aquela pessoa. Esse conceito que nós temos de fazer exame, ó, vai lá e faz o exame, é uma formalidade. Ela não tinha isso antigamente. O cara não ia lá na frente, tinha uma banca, nota para chute, queda, rolamento, né? Faz os golpes. Eu não dava uma nota para isso, ele não era avaliado. Né? Hoje a gente criou um sistema de avaliação, a gente que eu digo a arte marcial, mas no sentido amplo, aquela relação de discípulo-aluno, mestre-aluno, ela é contínua. Então você sabe o desenvolvimento do seu aluno. Imagina que ele não falte nenhuma aula, venha, faça tudo. Ele vai fazer o exame, ele trava, ele tem que ser reprovado. Né? É o que nós chamamos no aprendizado, né, na didática, de aprendizado contínuo. Você, toda noite que você dá aula, você já está avaliando o seu aluno. Né? Então você percebe a evolução dele. E quando ele vai fazer o exame, é mais uma formalidade, é mais para o pai tirar foto, para ele sair na foto. Né? E a gente vai montando todo esse contexto, toda essa situação, que é mais para o aluno, é uma conquista, como eu disse, é uma conquista, muito pessoal. Né? A conquista sempre é dele nesse contexto. Alguma pergunta até agora, gente? Até agora o pessoal só está concordando. Só está concordando. Estão ouvindo ou não, gente?
Tá todo mundo aí entendendo? Alguém quiser perguntar, pode ficar à vontade, galera. Beleza? Senão, vamos tocar o barco aí. Se aparecer alguém com dúvidas, é só ir perguntando. Beleza? Entendi. Bom, então, como é que você percebe isso, né? Num determinado momento, mestre, o ensino da arte marcial começa a ser estruturado, né? Você pega, por exemplo, veja bem, quando a gente traz lá do princípio de treinar, todo mundo, em tese, treina tudo, né? Não existiria, vamos dizer assim, o chute do faixa branca e o chute do faixa preta, né? E quando eu comecei a treinar, eu lembro que eu perguntei para o meu mestre, eu falei assim, o que a gente aprende no terceiro dan? Né? O que a gente aprende no quarto dan? Eu era faixa branca, eu lembro dessa pergunta, faixa branca, amarela. Ele começou a falar uns negócios que hoje eu vejo que não sei quanto tem de sentido. Né? Eu lembro que ele falou, não, a gente aprende a tirar shuriken, a gente aprende acupuntura. Tudo bem. É verdade. Não, tudo bem, não tá errado. Quer dizer que acabou os golpes e depois a gente tem que aprender uma coisa nova. Né? Ao passo em que você vai ter uma outra linha de treino, mestre, que vai dizer que você não tem que aprender a coisa nova, você tem que fazer a coisa que você já sabe de uma forma melhor. Né? Eu começo a pactuar mais ou menos disso. Por exemplo, tem golpe hoje, eu treino, vocês sabem que eu treino judô, tem golpe no judô que eu não consigo entrar, não consigo fazer. Se for fazer parado, bonitinho, eu faço. Agora, numa luta, eu não consigo aplicar. Né? Então, mas só que esse golpe é o mesmo golpe que o cara que entrou hoje vai aprender, vai fazer. Então, é uma melhoria contínua. Às vezes eu vejo a gente no Hapkido mesmo, né? E no Taekwondo, aquela ânsia, ai, que golpe novo eu vou aprender. Você fala, cara, você não sabe nem fazer o seu, você quer aprender mais um? Você quer fazer 100 golpes errados ou meia dúzia certa? Né? Você quer saber chute mais ou menos legal ou 200 chute meia boca? Fala, mestre. Não, mas é assim, tem até os professores na sala de outras artes aí que pode concordar. Existem alunos que ele quer a faixa. Para ele é a faixa. Para ele não valoriza o conhecimento ou o aperfeiçoamento do movimento. Ele quer a faixa. Eu, como professor, há anos já, e eu já passei por situação do cara fazer a primeira aula, que nem o senhor falou aí, ele falou, quando eu pego a faixa preta? Quanto tempo para pegar a faixa preta? Eu falei, bicho, mas você não sabe nem engatinhar? Você está querendo correr? Vamos devagar. Não, mas... Né? Tem pessoas que querem já atropelar, porque se preocupa na quantidade de golpe, o que vai aprender lá na frente. Né? Em vez de se preocupar com o que sabe e aperfeiçoar aquilo que sabe. Sim. Então, isso que a gente tem que ver. O professor Fábio aqui de Karatê, o Sensei, ele diz que o iniciante quer a quantidade e não a qualidade, né? Então, mas aí é que tá, Sensei. Esse é o problema. Você dá muita quantidade pro cara e vai chegar uma hora que ele vai ver que ele faz... Ele vai ser aquela situação em que ele faz muita coisa, tudo errado. Né? Eu acredito que são situações onde mais é menos nesse ponto. Só que, lógico, temos o currículo? Temos que saber o currículo? Temos que apresentar o currículo? Temos. Ainda que você use o currículo apenas para ensinar, né? Existe um abismo gigante entre você saber aplicar um golpe para demonstração, nós já falamos isso 1000 vezes, e você saber aplicar um golpe numa situação de competição, uma situação de defesa pessoal. São conceitos totalmente... são situações totalmente diferentes. Eu falo aqui, minha opinião de quem é praticante, então posso dar a minha opinião. Não é que as coisas que nós fazemos não funcionam, é que nem tudo funciona com todo mundo. Então,
Depende, a minha envergadura me favorece em alguma coisa e me desfavorece em outra. Eu tenho que saber o currículo, tenho, mas eu não vou entrar todos os golpes numa luta, correto? Então, por exemplo, eu sou lento para girar, mas eu sou mais rápido para chutar direto. Tem gente que gira muito rápido, então cada um vai ter que explorar melhor a sua qualidade. Agora, eu sei fazer o chute giratório para ensinar você. Não quer dizer que eu vou fazer sempre melhor que você. Você vai me ultrapassar nessa qualidade. Né? Isso não quer dizer nada de hierarquia. Quer dizer que simplesmente tem coisas que eu não sei fazer. Eu vou em várias academias treinar. E eu percebo, mestre, uma coisa natural. Que o mestre que dá aula, o professor que dá aula, ele sempre vai querer ensinar aquilo que ele é bom. Faz sentido. Se ele é bom de chão, ele vai querer fazer bastante luta de chão. Se ele é bom de projeção, projeção. Se ele é bom de contato, contato. Se ele é bom... E por assim vai. Eu gosto muito de torção, então sempre que eu faço, dou aula, eu foco nas questões de torções, etc. E cada um vai focar naquilo que é melhor. Sua virtude, é óbvio, né? A sua virtude, consegue se adapta melhor a uma situação, a um movimento. Sim, exato. E baseado nisso, por que eu te digo que isso, ser virtuoso nesse ponto é saber a sua deficiência e buscar uma melhora nela, e aperfeiçoar aquilo que você entende que é ruim. Né? A marcialidade em si, ela busca exatamente isso. Quando você fala assim, o treinamento marcial, a hierarquia dentro de um tatame, né, ela busca exatamente isso. Quando a gente divide as faixas, é porque simplesmente ocorreu um colapso de quantidade de coisas que eu tenho para te ensinar e te cobrar. Eu ensino você os chutes básicos e no momento de um exame, eu te cobro o chute básico. A coisa que eu vou cobrar para um graduado, um faixa preta, são os mesmos chutes, só que eu quero um grau de dificuldade diferente. O chute não é diferenciado simplesmente porque um aprende de um jeito, outro de outro. O golpe é o mesmo. Se eu falo para você assim, aptiagui, é o aptiagui, acabou. É o chute frontal. Só que o faixa branca vai fazer com uma postura, com uma velocidade, com uma articulação diferente, etc. O faixa preta vai ser cobrado o mesmo chute, mas com uma aplicação muito mais contumaz. É essa a nossa diferença. O que vai diferenciar a graduação, a hierarquia, não é a quantidade, ou melhor, não é só a quantidade de golpes que a pessoa sabe, e sim a quantidade de formas que ela consegue aplicar aqueles golpes dentro de um contexto diferente. A qualidade. Aí sim. A qualidade. Não a sim, vamos chamar isso de qualidade. É que qualidade a gente precisa de um cara de marketing para ensinar para a gente que é qualidade, né? Mas vamos pensar o seguinte: o que a gente pode dizer qualidade? O cara que ganhou com um chute lá, quando me parece que o Anderson Silva lá ganhou dando aquele chute. Com quem que ele fez lá? Que ele deu um chute, acho que foi com aquele outro brasileiro lá, o cara do jiu-jitsu que casou com a feiticeira lá, como é que ele chamava lá? O Belfort? Isso, né? Aquele chute que o Anderson Silva fez é o primeiro chute do taekwondo. Eu acho que de toda a arte marcial, o primeiro... mestre. E toda a arte marcial tem. O karatê, se eu não me engano, chama Maigeri, nós chamamos Apchao Ligi, né? O taekwondo chama Apio Ligi, sei lá. É o primeiro chute que você aprende. Aí vai o Steven Seagal e fala que aquele é um chute eficaz, secreto, chute de sexto dan. Porra, não existe isso. Agora, o Anderson Silva soube o tempo de entrar, sobre a amplitude, sobre a potência, a velocidade, isso sem dúvida, é inquestionável, o cara tem todo o mérito. Agora, dizer que aquele chute é um chute de quinto dan, um chute de faixa vermelha, e o outro é um chute de faixa branca, não dá, né, gente? Poxa, não é assim que funciona, né? A gente não tem muito bem essas percepções. Não existe. Né? Como? Ninguém é leigo, né? Todo mundo que treina arte marcial já sabe que é a primeira coisa que... Não, mas depende. Às vezes o público que nunca pisou num tatame e quer acompanhar, ele até pode entender tal.
não é nenhum erro falar isso aí, certo, mestre? O que a gente não pode inserir na cabeça do aluno e enganá-lo é dizer, olha, a hierarquia que nós temos aqui de faixas, então nós temos lá, dependendo do grupo da arte marcial, você tem 10 faixas antes da faixa preta, né? Como eu já disse, nós chamamos de GUB ou de Kyo, usa a cor verde e tal. Eu peguei um livro para dar uma lida hoje, né? Um livro muito bom que eu aconselho, né? Deixa eu ver aqui. Eu conheci esse cara e ele dá uma descrição, lógico, eu não vou ler aqui, mas ele dá uma descrição de cada faixa. Eu vou ler uma ou duas aqui para você perceber como existe um aforismo por trás disso, existe um contexto, talvez dogmático, tá? De você colocar um valor onde não existe. Uma vez eu perguntei para o mestre Park por que das cores, né? Ele me deu uma aula, mas é uma aula assim... Porque é uma aula assim, é mais um contexto metafórico, né? É um contexto fabuloso, de fábula, né? É igual quando você assiste Alice no País das Maravilhas. Você não pergunta por que o coelho fala, por que o elefante anda. Você já começa aceitando aquilo. Então, por exemplo, ó, vou ler dois aqui. A faixa branca é o princípio de uma jornada e é comparado com as primeiras horas do dia. Com o tempo, o praticante irá crescendo e dará os primeiros passos na escola da arte marcial. Qual o significado da faixa branca? A pureza. Entenderam? Então, quer dizer, não sou eu que estou dizendo, é o autor, mas se você escrever, você pode dizer, não, a faixa branca significa a lucidez, sei lá. Então, você vai criar metáforas em cima disso. Vou ler uma outra aqui para vocês verem, a faixa azul. A faixa azul é a metade do caminho para a faixa preta. Muitas dúvidas e conflitos começarão a surgir nesta graduação. O caminho contínuo é a busca por mais conhecimento, aumenta em todos os sentidos. É nessa fase que o seu autocontrole floresce e a calma começa a surgir. Eu lembro quando era faixa azul, eu era super estressado, então não serviu para mim essa questão aqui. Qual o significado da faixa azul? É desejo, segundo ele aqui. Quer dizer, mestre, por que eu estou dizendo isso? Se você pegar cada autor, se você recorrer ao judô, né, ao Jigoro Kano, ao Morihei Ueshiba, que eles não deixaram isso propriamente escrito, o Sensei Ueshiba, né, não fez exatamente dessa forma, mas isso tudo é porque nós, seres humanos, precisamos criar mitos. A gente precisa mistificar, não mitificar, melhor dizendo, as coisas. Então, preciso criar coisa. Então, preciso dizer que o meu Hapkido é do sul da Coreia, das pessoas que são descendentes do reino Kyo. Sabe? Eu preciso ter isso. Aí você vai ver o cara chuta tão ruim quanto você, que é do reino sul, norte, sei lá. Né? Então, a gente sempre precisa de rótulos, né? Eu preciso de rótulos. O que significa o simbolismo? Eu preciso de simbolismos, né? Eu preciso entrar numa igreja e achar um santo para rezar. Então, se eu vejo um altar vazio, eu rezo para aquele santo lá também. Se tem um monte de papelzinho lá, eu falo, bom, se alguém veio pagar promessa para esse santo, é que ele é bom, ele funciona, então vou rezar para ele também. E a arte marcial, ela mexe com o nosso senso figurado, mestre. Eu lembro que quando eu pegava as faixas coloridas, aquilo era uma representação para mim, aquilo era um sonho, eu tirava foto, né? Por isso que eu não critico hoje, porque eu tinha a mesma percepção, eu tinha o mesmo tesão por isso, né? Então eu ficava sonhando se o risquinho ia ser assim, ou ia ser na vertical, na faixa, tal. Eu bordava, eu escrevia o nome na faixa amarela, a faixa amarela ia ficar 3 meses comigo, mas eu escrevi o meu nome, eu queria escrever em coreano, né? Então tudo gerava em si uma questão de alegria. Isso a gente não pode perder. Não. A gente só não pode deixar isso tomar conta do treino. Eu não posso, em detrimento disso, entender que o treino ele fica em segundo plano. Né? Como consequência, mestre, a graduação em si, quando a gente fala em graduar alguém, em ter essa hierarquia, né, é realmente por questões mais práticas,
né, mais filosóficas, mais de valores, melhor dizendo, do que prática propriamente dita. Então, a gente... Desculpa, Matt. Pode falar. Não, é que geralmente eu prego para os meus alunos uma questão assim, que a faixa é que nem eu aprendi com um mestre japonês. Você sempre vai respeitar seu irmão mais velho, porque seu irmão mais velho sempre comeu mais arroz do que você. Não importa a idade, ele comeu mais arroz. Então ele tem mais conhecimento, ele tem mais respeito. De repente nem é melhor do que você, mas ele está lá mais tempo. Então a graduação é para isso, é para diferenciar isso. Não é que ele é melhor ou ele é pior. E sim, para ter uma hierarquia e para vocês chegar e ter um respeito um pelo outro até o fim da vida. Vamos colocar assim, trazer o conhecimento que a gente tem dentro do tatame, respeito e hierarquia para fora, para sua vida pessoal. É o que eu procuro fazer sempre e passar sempre para os meus alunos, né? Sim, verdade, verdade. Eu lembro, eu esqueci como fala esse termo em coreano, mas em japonês eles chamavam senpai, ou senpai, alguma coisa assim. E era interessante que eu via isso no Aikido e eu vejo isso no Judô, que o cara mais velho de treino, ele tem um respeito, ele é admirado pelos outros, né? Eu vi isso na Coreia e vi isso no Japão. Eu vi as criancinhas pequenas, né, dando aula assim para outras criancinhas pequenas e o irmão mais velho, né, essa questão, nossa, ela é muito linda. Eu ficava fascinado, né? Toda academia que eu fui lá no Japão e lá na Coreia, eu achava impressionante, mestre, uma coisa, né? Que aqui, por razões óbvias, é um pouquinho diferente. Gente, o aluno chega no dojo, não no tatame, ele vai na sala do mestre, ou no grão-mestre dele, que seja, ele cumprimenta, em japonês, em coreano, né? Ai-haseo, sei lá, tal, né? Konbawa, tal. Ele cumprimenta e pede permissão para entrar no dojo. Ainda que ele seja um cara pagante. Tainá, mas eu estou pagando, eu já tenho a permissão. A catraca já me passou a permissão. Lá eles não têm isso. Eu achei isso muito bonito, muito legal. Infelizmente, a gente ocidentalizou a questão, né? Então, lá ainda tem essa situação. O cara vai lá, ó, eu vou contar uma coisa para vocês que era impressionante. Eu fui num treino de Daitoryu Aiki Jiu-Jitsu, lá em Osaka, não lembro se foi em Osaka. E nós chegamos um pouco mais cedo e os alunos chegavam, eles se trocavam, iam lá, faziam um cumprimento com o sensei e tal, e eles limpavam o tatame. Primeira coisa que eles faziam era varrer e passar um rodo, um pano no tatame, alguma coisa assim para tirar a poeira. Depois eles entravam, faziam o comprimento, faziam o aquecimento, e aí eles treinavam. E o sensei lá, alguns chamavam de Shihan, depende lá, né? Ele só repassava o treino, ele só ia lá e corrigia, né? Ele era um cara que ele era um supervisor do treino. Então lá existe uma autonomia de treino diferente do que nós temos aqui, né? Então esse tipo de hierarquia, esse tipo de respeito, não é só exatamente uma hierarquia, era fantástico, né? Era fantástico, porque o cara mais velho, né? Esse irmão mais velho, ele era como que responsável pelo irmão mais novo, né? Ele fazia sempre isso. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Sérgio, isso eu não posso dizer que ele nunca fez. Ele sempre colocou esse tipo de respeito que o maior ensina e protege o menor. Não o maior em tamanho, obviamente, né? Eu não sei se alguém aí do grupo é escoteiro. Eu fui escoteiro, então a gente fazia isso aqui, sempre alerta, né? E tinha um significado, o maior protege o menor, uma coisa assim. Eu não lembro, confesso, mas quando era escoteiro tinha essa significação. Quer dizer, isso faz muita importância. Então, o maior sempre ensina o menor. E é o maior... Por isso que da nossa equipe, a gente... eu aprendi isso com o Roberto, né? Também posso falar, ele teve seus méritos em alguma coisa, né? E hoje a gente trabalha dessa forma. O mais velho ensina o mais novo. Então, vamos colocar o graduado. O verde ensina o amarelo, que é o amarelo que ensina o branca, que é para
auxilia no treinamento, ele está sempre trabalhando a mente e relembrando, e fazendo que o menos graduado tenha aquele respeito por aquele graduado, né? Enxergue ele com os olhos de respeito mesmo. O cara entende um pouco mais, ele está mais tempo do que eu, né? Não, Sim. Aquela história de... Não... Mas lembra, mestre, você imagina uma situação, eu começo a treinar hoje, e um cara que é mais novo do que eu, só que ele é um pouco mais graduado do que eu, vem me ensinar alguma coisa. Se eu não tiver a mente aberta, se eu não tiver aberto novos conhecimentos, eu vou sempre sair com aquela questão de competição. O cara tem competição. Pô, quantas vezes você vai ensinar um cara, principalmente o cara que vem de outra arte, você vai ensinar o primeiro golpe, o cara trava. Ele quer dizer que aquilo não funciona. Ô, mestre, tem uma pergunta tem uma pergunta aqui do amigo, que ele perguntou na graduação de Dan qual a finalidade dos quebramentos, por exemplo, que ele viu o meu da garrafa, enfim, qual que seria o fundamento dos quebramentos no exame de graduação? Mestre, você quer responder essa pergunta ou não? Pode tocar o barco aí. Olha, o Cadu, né? Cadu é o seguinte. A arte marcial não tem uma estrutura pronta. Vai do seu mestre. Se amanhã você quiser montar uma arte marcial, você é livre para montar. Usa o que você quiser. E você pode criar essa situação. Você pode falar, tem um grupo de Hapkido, que são meus amigos, né? Para eles, acho que fazer exame para 7º Dan ou 6º Dan, eles têm que passar uma Kombi na barriga. Né? Uma perua Kombi. Certo? Então, qual a finalidade disso? Eu não quero dizer, não sei te dizer. Não é demonstração apenas. Tem lá uma finalidade, treinar o Ki, o Tanjong, etc. Mas por que no 6º Dan e não no 1º? Por que não na faixa branca? Por que Kombi e não Brasília? Eu não sei te dizer essas perguntas, né? Por que uma garrafa e não um tijolo? Né? Porque disso é o seguinte, na verdade, não tem como eu dizer outra coisa para você. Isso é uma criação minha, que eu peguei do meu mestre, que provavelmente pegou do mestre dele ou criou. Muitas coisas que eu passo para o Claudinei e outras pessoas que eu treino, graduação, são coisas que eu aprendi, adaptei e coloquei. Não existe, Cadu, uma resposta que seja universal. É por causa disso, é por causa disso. O que existe é o seguinte, quando eu dei esse quebramento para o Claudinei, para o mestre Claudinei, eu falei, Claudinei, tem que ter um desafio diferente. Se um faixa preta quebra uma telha, um faixa 2º Dan quebra um tijolo, você, para 5º Dan, tem que fazer um tipo de quebramento um pouco mais elaborado. Só isso. Só isso. Entendeu? Então, não quer dizer que a questão da garrafa... ele é mais um... Eu não vou dizer para você que no contexto do exame ele é uma demonstração, mas é um desafio que você tem que se vencer. Eu nunca tinha... Eu já falei isso para o Claudinei, eu nunca quebrei uma telha. Você põe uma telha na minha frente, eu não sei quebrar. Então eu não posso te ensinar a quebrar uma telha. Né? Aliás, eu nunca quebrei telha, quebrei tijolo. Mas eu quero que só para você perceba que o incentivo que eu dei para o mestre Claudinei no exame dele foi assim, é o mesmo incentivo que o meu mestre me deu quando eu fiz o meu exame de graduação. Né? O mestre Alexandre falou, olha, você vai quebrar, cria um quebramento aí diferente, né? Faz um quebramento top, né? Algo assim. Então, você pode quebrar a boca da garrafa, o fundo da garrafa, né? Quebrar com o dedo, com a força do pensamento, a orelha. Você faz o quebramento que quiser. Né? É demonstrativo? Mas é para você superar uma situação. Porque é isso que muda, o Cadu. Se você imagina o seguinte, você vai fazer exame para faixa preta, eu mando você quebrar telha. Você vai para 2º Dan, telha. 3ª, telha. 4ª, telha. 5ª, telha. 6ª, telha. O que mudou de desafio para você? Nada. Absolutamente nada. Então, se você quer crescer, todo dia a gente tem que matar um leão, todo dia a gente tem que vencer um desafio. Eu posso tentar complementar um pouquinho, mas... Lógico. Irmãozinho, também dentro da arte marcial, pelo mestre está aqui, eu tenho alguns professores na sala presente,
Eu enxergo dessa forma. A arte marcial, ela faz você superar cada dia os seus limites. Você tem que se superar. Porque aqui o mestre acabou de falar, mas se todo mundo faz a mesma coisa, então você não precisa treinar anos da sua dedicação e se matar. Todo mundo vai lá e faz igual. Então, não, você tem que se dedicar a mais. E ter esses obstáculos, ter esses desafios é se superar. Brincadeiras à parte, mas para quebrar aquela garrafa que foi fácil no dia do exame, entre aspas, eu tentei quebrar umas 10, velho. Né? Acho que é a mão para tentar fazer. Parece fácil, mas nem tanto. Né? Então, assim, é técnica. Não é nada mais que isso, é técnica. Que, graças a Deus, deu certo no final. Então, assim, a arte marcial é para isso, é superação. Cada faixa que a gente tem, cada conquista, cada exame é uma conquista e é uma superação que o aluno passa. É mais ou menos isso, não é, mestre? Sim. Eu lembro uma vez que eu fui numa demonstração, não vou citar nomes, só para falar, e um amigo meu... tempo aí, de repente, se cair... Ah, bom, então rapidamente, um amigo meu foi quebrar um cubo de gelo, não quebrou, estourou a mão. Eu falei, você sabe fazer? Não. Mas pode deixar que eu sei, é só dar porrada no gelo e quebra. Ele quebrou a mão, literalmente quebrou a mão. Mas olha, para finalizar, mestre, e quando ele cai, o Instagram é infalível. O que nós temos que entender? Cada grau, cada faixa tem o seu currículo próprio, certo? Tem lá a sua quantidade de golpes, tem lá o tipo do golpe, e tem um grau de exigência diferente. Eu exijo de um faixa branca menos do que eu exijo de uma amarela, do que eu exijo de um ponta verde, um verde, azul, ponta azul, vermelha, 1, 2, 3. O que muda para mim é o grau de exigência de execução do golpe. Que ele sabe mais quantidade de golpe, perfeito, mas eu quero saber como ele aplica aquilo, em que cenários, em que situações ele aplica aquilo. E é isso que vai mudando o cara de grau. Eu aumento o desafio, eu não aumento a quantidade de conhecimento apenas que você tem. Né? Então, quando você luta, antes você lutava com um, agora vai com dois, agora você vai lutar com uma situação diferente e por aí vai. É isso que nos interessa muito em relação à questão da graduação, né? Preservando a hierarquia. Quem é que entende quando você está apto ou não a mudar de grau, a subir do grau? É o teu mestre. Por quê? Porque ele hierarquicamente veio antes de você. Sim. Então, a arte marcial tem que respeitar esse preceito fundamental. Temos 2 minutos, mestre. Tempo restante, 2 minutos. Não, quer perguntar alguma coisa ou não? Quer falar alguma coisa? Aproveita que tem 2 minutos e meio. Bem, se ninguém falar nada, mestre, eu quero agradecer a disponibilidade do seu tempo, mais uma vez, sempre junto e apoiando a equipe. Foi uma palestra fantástica, realmente, assim, dá para um bate-papo que dá para ir longe. Eu agradeço também a presença de todo mundo que se dispôs aí a ficar um pouquinho aí, assistir, prestigiar o nosso evento aqui. Tá? E a gente vai tentar fazer outro pelo Instagram, eu achei bem legal. Achei que funciona. Mas é legal, mestre, eu queria só deixar 2 dicas. A primeira, se você tiver uma curiosidade, entra na internet, que hoje tem, e verifica as graduações da capoeira, por exemplo, são cordas ou cordões, as da própria do Hapkido, etc., verifica o aforismo que tem em relação a cada um dos graus. Né? O que significa cada um deles aí? Aí você fala, nossa, minha faixa quer dizer o desejo reprimido, isso, sei lá. Você vai ver que você vai ter várias visões diferentes da mesma coisa. E o segundo, gente, é assim, aí eu termino. 30 segundos. Arte marcial, gente, rapidamente, se faz dentro e fora do tatame. Você é artista marcial lá e é artista marcial fora. Você é uma pessoa só, é um único indivíduo. Busque conhecimento teórico também, não só o conhecimento de treino físico. Sempre. Um grande abraço aí, mestre. Espero que a gente se veja em breve aí nos tatames aí, que meu dobu tá mofando.